Olá e bem-vindo a mais uma aula de cálculo numérico em Julia. Essa é a última aula oficial da disciplina, é uma aula de exercício de novo, o último exercício, e é o exercício de quadrados mínimos, ok? Então vamos ver. Então, opa, esse aqui. Então o exercício é exercício de regressão múltipla, o nome dele, e vou começar copiando ele primeiro para mim mesmo. CN regressão múltipla, pode ser privado. Então esse exercício, eu passo alguns dados para o aluno, para você no caso, lembrando, você pode pausar e fazer, e eu peço para você fazer uma previsão de uma das colunas desse conjunto de dados. Então beleza, aqui eu explico que eu tenho um monte de tipo de regressão, e por fim eu falo qual que é o exercício. E aí eu quero focar nesse exercício. Então aqui a gente tem vários dados de anos diferentes. De algum lugar que eu peguei, um Kaggle, alguma coisa assim. Eu tenho informação de países, regiões, ranking de felicidade, um score de felicidade, valores diversos. E me interessa, e eu falo que você só pode usar 3 desses, que são a economia, o GDP per capita, health, que é a expectativa de vida, e esse índice de liberdade, que é uma medida aí que veio de algum lugar. Então, usando essas 3 colunas aqui, eu quero prever essa coluna aqui. Então, em quadrados mínimos ou ajuste de curvas, a gente aprendeu como? Você tem uma coluna, que é o x, aí você faz alfa mais beta x e faz a previsão desse y igual a alfa mais beta x, que seria, no caso, happiness score. Isso a gente sabe fazer. Se eu pegar uma coluna, faço aquela matriz x maiúsculo e prevejo esta daqui, eu acho um alfa e um beta, ok? E o que eu quero fazer é usar 3 colunas e não uma só. Então vamos ver. Então a ideia é a seguinte, primeiro, quando a gente estudou quadrados mínimos, a gente viu que a gente está resolvendo um problema que é minimizar metade da norma de x beta menos y ao quadrado. Esta norma de x beta menos y ao quadrado correspondia a x ser 1, x1, x2 até xn, e o y ser o y1 até o yn. E correspondia a você estar fazendo a aproximação dos valores yi por um h beta de xi. No caso da reta, era beta 0 mais beta 1x. No caso do polinômio, beta 0, beta 1x, beta 2x quadrado até beta px a p. E no caso mais geral, linear, você tinha funções φ1 até φp, e você tinha beta 1 até beta p. E aí virava essa matriz x aqui. Tudo isso era quadrados mínimos lineares de previsão de dados os valores x, você prevê os valores y, tá? Então, no ajuste linear. Bom, e se eu tiver mais de uma informação? Então, aqui um outro exemplo que eu passei, que eu tenho, na verdade, que eu não passei, que é, eu tenho a idade, anos de experiência e anos de estudo de algumas pessoas, e eu faço a previsão do salário delas. O meu modelo é esse, eu vou ter um beta 0, beta idade, x idade, beta anos de experiência, x anos de experiência, beta anos de estudo, x anos de estudo. Cada uma dessas coisas tem um valor para cada pessoa diferente, cada pessoa diferente tem um salário diferente. Eu vou comparar o y, o i é essa pessoa, com o h beta de xi, e o xi é essa pessoa. A diferença é que no lugar de ter uma única informação da pessoa, eu tenho 3 nesse caso. É isso. Pronto, minha matriz x é essa, o resto é exatamente igual ao que tinha antes. Minimização de x beta menos y. Ok? Exercício. Você vai usar os dados de 2015 a 2018 para escolher os parâmetros de alguns modelos, encontrar.
e usar esse modelo para prever o ranqueamento de felicidade dos países de 2019. Então, eu quero prever o Happiness Score e eu vou fazer 5 modelos. O primeiro, só com Economy. O segundo, só com Health. O terceiro, só com Freedom. O quarto, com as 3 ao mesmo tempo. E o quinto modelo é um mais complexo que esses, usando todas as 3 variáveis, tá? E é o objetivo de criação seu. Importante, você não pode usar outras variáveis dos anos 2015 até 2018. Quais são as entregas? Você deve subir o código que faça a leitura dos dados, cada modelo, as avaliações e os gráficos necessários. Subir uma explicação do seu modelo para o GitHub. Faça um gráfico mostrando a qualidade do ajuste para cada modelo, tanto para o conjunto 2015 a 2018, quanto para o conjunto 2019. E você deve usar apenas os dados de 2015 a 2018 para o treino do modelo. 2019 é usado para validação apenas. Eu dou umas dicas aqui falando, as colunas extras são irrelevantes mesmo, não tem pegadinha, só jogar fora. Você pode usar esse comando aqui para ler o arquivo. Você precisa juntar os dados de 2015 a 2018 antes de criar x e y. Então, se você fizer 2015 XY, achar um beta, 2016 XY, achar outro beta, está errado. Você está fazendo outro problema, não é esse. Completamente aberto esse problema. Se você olhar aqui, não tem nenhum JL, porque não é para completar. É para pensar, propor alguma coisa. Era muito livre, tá? Então agora que eu tenho ele, eu vou clonar e vamos ver o que acontece, ok? Aqui está clonado, estou com os dados 2015, 16, 17, 18, 19 e preciso fazer a minha arte. Readme está aqui. Então criar um arquivo novo, tanto faz, vou chamar de main porque eu gosto de chamar de main, não é necessário. O que eu vou usar? Eu vou usar o CSV, que eu preciso, que eu falei. Eu também falo nesse readme, inclusive eu posso compilar o readme. Eu falo nesse readme que eu vou transformar ele em data frame, então eu preciso de data frames. E eu vou fazer plots, então já deixo plots aí. Já vou dar um Shift Enter. Eu deveria ativar esse environment, talvez. Mas eu acho que ele já vai saber. Tá indexando aqui, tá começando. Deixa ele, sem pressa. Não apressa, coitado. Fecha o 3. Vamos lá, primeira coisa eu preciso ler esses arquivos. Então, para ler um deles, eu falei, usa CSV read, o nome do arquivo e data frame. Shift Enter, o que vai ter? Pequeno corte para ele rodar as coisas. Então, beleza. Aqui ele tem o DF agora. Tá aí, deixa eu rodar de novo Shift Enter para ver que tá tudo rodando. Rodou, agora certo. Eu preciso selecionar aquelas 3 colunas que eu falei. Então eu vou deixar marcado quais são as 3. Tem várias maneiras de fazer isso daqui, tá? Eu estou fazendo desse jeito, eu já sei o que tem que fazer. Obviamente você vai ter que fazer algum trabalho extra aí. Você pode mudar o nome delas, enfim. Alguma coisa você precisa fazer para marcar quais são as colunas que são importantes para você. Tá aqui no preview. E as colunas que são importantes são esta. A gente está apertando o botão errado uma vez atrás da outra. Vou fechar logo isso aqui e eu paro de fazer isso. Posso correr aqui mesmo. Vamos lá. E Freedom. Essas são as colunas, as 3, que eu vou usar para prever. E no final eu resolvi fazer assim, pode fazer de outro jeito, fecha isso. Eu vou colocar o Happiness Score. O importante é saber onde ele está, porque depois eu vou ter que remover ele para o 2015. Então esse aqui é o DF com tudo. E se eu fizer ele com colunas, eu preciso falar que eu quero todas as linhas.
eu posso olhar aqui embaixo quem que é a DF, e ele tem só as 3 coisas que eu preciso. Então o que você pode fazer? Você pode falar, olha, eu quero um DF temporário, que é esse aqui. Aí eu crio esse DF e adiciono um embaixo do outro, tá? Então eu vou fazer mais ou menos isso. Eu vou começar lendo este. Eu vou ler o próximo. Vou subselecionar o próximo para ter as mesmas colunas. E eu vou falar que o meu DF é o DF mais o anterior. Roda, vê se funciona. Tem 315 linhas agora, então ele pegou sim todas as linhas de 2015 e 2016. Só copiar isso daqui, essas 3 linhas na verdade, 2016, 17, 18, enfim, poderia só fazer isso. Eu vou fazer com for. Precisa disso tudo? Não. São só 6 linhas a mais versus 2 linhas a mais. Não é grande coisa. Ao final disso daqui, eu tenho um DF com todas as linhas de 2015, 16, 17 e 18. Então, aqui tem por volta de 150, 150 em cada uma deles. É para ter por volta de 600, 626, certinho. Beleza. A gente tem o nosso X. Nosso X é o DF. Então vamos colocar aqui. São as variáveis explicativas. Vou até falar assim. Qual X? Para não sofrer na nomenclatura. São as primeiras 3. E a qual Y é a última. Então quem que é X? São essas 3 colunas. E quem que é Y? É a última, ok? Se eu rodar isso, eu vou ter um X e um Y, mas eu não vou estar satisfeito ainda. O X está aqui, só que ele é um data frame, eu quero fazer conta com ele. Será que consigo? X transposto vezes X. Não consegue. E dá erro. Então isso possivelmente era uma coisa que eu imagino que os alunos devam ter alguma dúvida. Se você buscar transformar data frame em matriz em julho, deve ter alguma informação. Se não, eles podem ter perguntado para mim, eu posso ter respondido. Matrix. Ou quase isso. Porque, obviamente, não é aqui, é no DF, né? Matrix do DF. Então, quem que é X? Minha matriz. Quem que é Y? Já é um vetor. Se você pega só uma coluna, ele já transforma em vetor, então não precisa fazer mais nada. X e Y já estão calculados. Vou calcular o beta agora. É a melhor maneira de fazer? Não, não importa. Não era o objetivo fazer muito bem. Só fazer. Pronto, essa é uma sugestão de calcular o nosso happiness. Só que eu preciso da coluna de zeros. De uns. De zeros não. Então aqui a coluna de o tamanho da coluna. E aqui a coluna de uns. Quem que é o beta? Esse cara aí. Então tá aí, esse é o nosso modelo. Pulei o modelo 1, 2 e 3, tá? Não fiz eles, a gente pode fazer, inclusive vou colocar eles aqui para que fique aqui. Mas o mais importante que é o novo é esse 4, que é o modelo de regressão múltipla, tá? Então, aí tá ele feito em toda a sua glória. Bom, vamos fazer os outros 3, não vai ser difícil. Eu vou fazer aqui só coluna J. E aí já o meu... Coluna jamaica é bom. Só coluna J. E aí já o meu truque. Como eu tenho o vetor colunas, eu posso fazer um for. Fazer mais ou menos o que eu fiz aqui embaixo. Só que eu vou pegar só a coluna. Então aqui... eu acho que ele não vai dar erro nenhum. Modelo só com colunas J.
o beta é igual a beta. Vamos ver se funciona. Quase. Então aqui meu medo era que quando eu coloco a coluna J, ele tem uma linha. Então isso daqui vira um vetor. Então aqui eu vou fazer colunas J, vai dar um número. Você pode fazer coluna J2.J, que vai virar um array. Ou você pode transformar em um array assim. Tá? Então tá aqui. Esse é o modelo 1, esse é o modelo 2, esse é o modelo 3 e aqui embaixo o modelo 4. Modelo com 3 colunas. São os nossos 4 modelos. Mas não era isso só que eu queria. O que eu queria mais? Eu queria a leitura dos dados feito, cada modelo, tirando o extra 5 feito. Avaliações. Eu não fiz avaliação nenhuma. E gráficos necessários. Também não fiz gráfico nenhum. De alguma maneira avaliar se está bom ou não esse modelo. Certo? E aí que vem a palavra? Aí que vem a coisa que a gente viu de como é que eu avalio um modelo e ver que não tem diferença. Se eu estou fazendo a comparação do modelo cada Y com o H beta de XY, eu vou ver o resíduo e comparar e ver se o valor do resíduo está bom. E o resíduo, primeiro, a previsão era x vezes beta, e o resíduo é y menos esse y pred. E você pode escrever direto, isso daqui que não importa. Então, quem que é o valor do resíduo? Qual é uma métrica que a gente tinha calculado? A soma do quadrado desses resíduos, ou a norma desse vetor de resíduos. Então, aqui é a norma do res ao quadrado. Como eu usei norma, eu preciso de linear algebra. Então, o SQR está ali. Vamos colocar o SQR aqui antes. Quase deu. Norma não está definida, mas eu... ele está com esse cifrão. Uma coisa do VS Code, eu falo em um dos vídeos. Se você coloca deveria ser um cifrão por cento, mas enfim. Eu acho que se você colocar 2 cifrões, ele entende como uma separação tipo notebook. Então você pode fazer separado. Esqueci de calcular esses 2 caras. Então tá aqui. No primeiro eu tive esse resíduo, 302, no outro 344, no último 558 e usando as 3 colunas, 208. É o melhor de todos, ele usa mais informação e tem que ser o melhor. Mas aqui eu só fiz em 2018, então eu preciso de 2019. Então para 2019 eu vou fazer... na verdade eu não consigo fazer uma avaliação de 2019, né? Coloquei o Happiness Score aqui. Coloquei, então sim, consigo. Eu achei que ia pedir para você prever e mandar, mas não. Então 2019 eu consigo ler. 2019 só me interessam estas colunas. O X de 2019... tá aqui embaixo, matrix de DF 2019 das colunas. Na verdade, em cada um desses casos eu vou usar um X específico diferente. Então tá aqui. O X de 2019 vai ser matrix do DF de 2019. Com a coluna X e o Y 2019 é o DF 2019 com a coluna do Y. A única diferença é qual o dado que eu estou usando, só isso. Tá vendo? Bom, eu preciso calcular qual que é a minha previsão, resíduo e SQR de 2019. Então aqui eu vou fazer o truque do VS Code.
O beta é o mesmo, o x é de 2019, o y é de 2019 e o resíduo é de 2019. O beta eu não preciso de verdade, eu só queria mostrar que tinha. Agora que ele está incomodando, eu vou tirar. Então isso daqui. Uma vírgula. E eu preciso calcular tudo isso daqui. Esse modelo. Rodou. Vamos lá. 2019. O que é o erro que deu? Dimension Mismatch. Então, a segunda dimensão de A não bate com a dimensão de X. A segunda dimensão de A ele falou que é 1. Ah, sim, eu esqueci de acrescentar a coluna de 1s. Então, vamos colocar aqui o N igual ao tamanho do Y 2019 e o X 2019 tem isso aqui. Então, vamos lá. Aqui eu estou fazendo a soma do quadrado, eu já vou fazer um pouquinho diferente para a gente ver. Vou dar uma comparação talvez um pouquinho melhor. Quando eu uso só Economy, eu tenho um erro de 300 nos dados que eu usei para calcular o meu beta. E usando essa previsão, quanto que eu acertei? Ó, meu erro foi 71. Usando só Life Expectancy, 344 em 2015 e 2018. Em 2019 eu errei 108. Usando só Freedom, é de um filme, velho, vocês conhecem. Você tem um erro de 133. Foi mais ou menos parecido, são dados muito próximos um do outro. E usando as três colunas, eu melhoro tanto no 2015 e 2018 quanto no 2019. Note que é uma previsão, não tem expectativa disso daqui continuar sempre bom, mas ficou sempre bom sim. Legal? Fantástico. O que eu posso fazer de diferente é, em vez de calcular a soma do quadrado dos resíduos, eu posso calcular a média da soma dos quadrados dos resíduos. Porque a soma do quadrado dos resíduos médio. Porque já que o número de coisas muda, eu consigo ver proporcional ao número de elementos. Então isso daqui é um erro que você vê que ele fica numa ordem próxima de um do outro. A não ser quando é muito ruim. Nesse caso aqui, ele piora bastante. Só com Freedom eles são bem ruins os dois. E aqui com 3 colunas são bem bons os dois. Legal? Bom. Tem mais coisa que dá para fazer aqui. Vide R2, métrica R2, mas a gente não vai fazer essas coisas. Por fim, eu falo que eu quero um gráfico. Quero um plot. Então vamos fazer um plot. Ou alguns plots. E a questão é a seguinte. Nesses 3, eu tenho a informação X e eu consigo plotar o Y. Então vamos fazer exatamente isso. Eu vou plotar o X. Lembrando que o X é um vetor. Então aqui eu vou plotar. Na verdade eu vou até fazer assim. df. Vou ver como é que eu vou fazer isso na verdade. De colunas J. Vou colocar um X. Não. df das colunas J. Esses são os valores. Difícil falar palavras. Esses são os valores que eu tenho dos anos 2015 a 2018 no X. Então isso aqui é, por exemplo, o Freedom de cada um deles. E eu vou colocar o Y, que é o valor certo. Vou pintar isso daqui de Blue MS3. E eu vou plotar exclamação esses mesmos valores de X, só que o Y pred. Inclusive aqui em cima eu posso plotar o Y, que eu já calculei ele.
Então o Y e o YPRED. Inclusive, já que eu já comecei com essa brincadeira, como é que eu faço para pegar o próximo mesmo? Esqueci. Assim. Já que eu já comecei com essa brincadeira, eu vou pegar o xão e vou pegar todas as linhas, a segunda coluna dele. A primeira é o valor 1. Então isso daqui eu vou plotar de vermelho, plotar de magenta. E eu vou plotar também os valores de 2019 e os valores Y de 2019 em vermelho. Vou colocar um X-Label. O label disso daqui vai ser o nome que está na coluna. E vou salvar como uma coluna J. Uma coluna. Vou colocar como coluna J. Só isso. Pronto. A primeira vez que ele está rodando um plot, então ele demora um pouquinho. Vamos dar um cortinho. Ok. Coluna 1. Faltou alguma coisa. A 2 e a 3 também não deu certo. Eu cortei o scatter 2. Exclamação aqui. Rodei de novo. Coluna 1. Aí a gente tem o nosso resultado. Eu vou aumentar. Isso daqui é um trabalho de cientista de dados ou analista de dados bastante comum. Nunca trabalhei com isso, mas posso falar. A legenda ela tá ruim naquela posição. Eu vou colocar bottom right. Eu devo ter errado o nome de alguma coisa. LS, LW. Pronto. Aqui. Então eu tenho dados em azul e em vermelho. Você vê que os dois estão razoavelmente próximos dessa curva lá, magenta. Em Health Life Expectancy, você vê que tem uma inclinadinha aqui que aí depois sobe. Então ele erra mais. E para Freedom, você vê que ele também tem uma subidinha aqui, ele faz um bico. Legal. Em questão de fazer o gráfico para 3 dimensões, você não vai fazer x, y, z e aí plotar na quarta dimensão isso. Então você não consegue fazer esse gráfico. Você consegue fazer outros gráficos se você quiser. Uma possibilidade é você plotar o resíduo em função dos índices apenas dos dados. Não é uma coisa fantástica, mas é o que tem para hoje. Então aqui você vem e no lugar do Y você coloca o resíduo. No lugar do YPRED você põe nada, porque você está fazendo o erro para cima ou para baixo. Deixa eu remover isso aqui. E no lugar do Y 2019 você faz a mesma coisa, resíduo. Label, não vou colocar label, são só índices. Inclusive aqui não é para ter isso. É para você colocar de 1 até o tamanho do res. E o tamanho do res mais 1 até... Faz assim, ponto mais 1 até o tamanho do res 2019. Ou seja, os primeiros res... os primeiros 626 índices são os 2015 a 2018. E os últimos índices são de 2019. Não tem label. 3 colunas. Plot. 3 colunas está aqui. Tá aí o erro em torno do 0. A gente está vendo mais ou menos o quanto ele está errando. Tá vendo? É isso. Se ele tivesse muito disparado, a gente podia chutar alguma coisa. Enfim, não tem muito o que dizer. E a última coisa que tinha era... Bom, ele pede também, no caso, uma explicação do modelo, que eu não vou subir no GitHub, estou explicando tudo aqui. Um gráfico mostrando a qualidade do ajuste para cada modelo, certo? E aí, o que eu vou fazer é criar um último modelo. Modelo extra.
Só que eu só tenho essas 3 colunas. E a dica já estava lá. E já que eu uso... eu tenho a possibilidade de usar 3 variáveis só. Não posso fazer mais nenhuma. Mas eu vi que lá em cima eu tenho outras opções, além da regressão linear básica. Eu tenho polinomial e eu tenho a generalizada lá, que eu esqueci o nome que eu já dei. Então o que eu posso fazer é criar uma coluna extra na X que seja alguma função aplicada nessas coisas. Eu não tenho a solução certa aqui. Eu tentaria acrescentar um freedom quadrado. Me parece que para pegar esse bico aqui pode ser que seja interessante. Aqui também eu acho que um health life expectancy quadrado. Essa primeira parece bem linear, eu não vou acrescentar o quadrado. Então, minha matriz x, por enquanto, é essa. Mas aí eu vou acrescentar... na verdade, eu vou fazer tudo de uma vez, só que fica bem mais fácil. Vou colocar aqui. Eu tenho a primeira coluna é uns. A segunda, terceira e quarta coluna são as 3 variáveis explicativas. E eu vou colocar cada uma delas. Resolvi colocar ao corpo também. A outra que eu falei também é ao quadrado. Eu vou colocar x ponto elevado ao quadrado. Então aqui eu tenho 7 variáveis. Mas eu não uso nenhum lugar dessa informação. Que é a mágica. E aqui, na hora de criar esse x, eu também vou colocar um 2019 ao quadrado. Poderia colocar o log, poderia colocar exponencial, poderia colocar seno, poderia colocar o que eu quiser, tá? A questão é que quanto mais eu colocar aqui em cima, melhor fica 2015 a 2018, só que pior fica 2019. Ou no caso, tem um ponto onde ele vai ficar pior, mas não necessariamente sempre. Porque você começa a explicar muito bem 2015 a 2018 usando particularidades, e aí você não generaliza bem. Então, só fazendo essa modificação, eu deixei o mesmo nome, tem que ser 3 colunas extra. Só usando essa modificação, meu SQR melhorou levemente, então na segunda casa, 0,33 para 0,32. E aqui também melhorou levemente essa generalização. E aí está aqui, quase não tem diferença. Beleza? É só um exemplo, não melhorou demais. Eu acho que usando um log, um exponencial, alguma coisa assim, talvez dê para achar alguma coisa um pouquinho melhor. Mas eu sei que esses dados, eles não são suficientes para você prever tudo. Essa medida usava várias outras colunas, legal? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa deixa comentário ali para esclarecer alguma dúvida que ficou. Espero que você tenha tentado fazer e que tenha conseguido, que tenha tido um resultado muito bom também. Ok? Então fica ligado para outras aulas que estão aparecendo por aí. Inclusive já tem as aulas de otimização linear agora no canal. Então se inscreve, aperta a notificação, deixa um like e a gente se vê por aí.